Olá pessoal, esse vídeo é um convite a uma reflexão sobre os nossos posicionamentos frente aos acontecimentos do mundo enquanto cristãos. É um assunto que até tem sido um pouco repetido aqui nos meus vídeos, a gente falar da postura dos cristãos frente ao combate, né? Eu fiz um vídeo chamado Não vos deslumbreis com combate, falando sobre isso. Também eu fiz alguns vídeos sobre maçonaria e comunismo em que eu sempre falo, né? Não foquem no que estão fazendo com isso, mas em quem está por trás disso, que é o verdadeiro inimigo. Então, essas realidades que o cristão vive pelo mundo, ao mesmo tempo que não podem prender ao mundo, no sentido de que as críticas que nós fazemos ao que acontece no mundo não são o nosso foco, né? Não são a nossa direção de vida religiosa, mas ao mesmo tempo fazem parte do nosso cotidiano. E Deus suscita dons, né? Pessoas vocacionadas em todos os setores, né? Da vida do ser humano e da vida religiosa, da vida da igreja também. O problema é que quando ele suscita as vocações para as questões da vida, né, para ajudar os homens a raciocinar, né, seja na filosofia, seja na ciência política, nas diversas áreas aí que fazem com que o mundo literalmente aconteça, se desenvolva no plano humano. O perigo é essas pessoas se envaidecerem de alguma forma. E eu, conversando isso, uma pessoa do meu convívio, pedi que ela escrevesse, porque eu achei tão interessante, tão forte, tão coerente o que essa pessoa estava falando, que eu falei assim, você pode escrever para mim? Ela: eu escrevo sim, você desenvolve. Só que ela escreveu tão bem para mim esse raciocínio, que eu resolvi partilhar, pedi autorização e resolvi partilhar dessa pessoa o texto que ela me mandou. Então eu faço a leitura desse texto, a gente pega um pouquinho de Dom Estevão, que eu sempre gosto de pegar Dom Estevão, e a palavra de Deus, para a gente tentar fechar qual é o raciocínio correto do cristão frente ao que o mundo lhe propõe, né? ao que ele caminha, né? Entre as agruras do mundo, entre as dificuldades do mundo, e o que ele faz quando ele é muito capaz, ou quando ele acumula muito conhecimento, de que forma que ele deve dar isso. Esse vídeo se propõe a isso, espero que a gente consiga, aí, com a ajuda do Espírito Santo, a quem nós recorremos a partir de agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, o tema do texto, né, o título do texto que me foi mandado é forte, mas prestem atenção na condução, né? O perigo da influência de Olavo de Carvalho sobre os cristãos. Olavo de Carvalho, de fato, é intelectual com um bom cabedal de conhecimento. O problema é que esse conhecimento advém, em grande parte, do estudo de homens que estavam longe da inspiração do Espírito Santo. Mas qual é o problema de estudar pessoas longe desta inspiração? Todos esses homens, levando em conta que só aqueles bem-intencionados procuravam ajudar e melhorar a sociedade, porém desconheciam o verdadeiro inimigo dela. Eles desconheciam totalmente o inimigo, sua forma de atuação e sua real intenção. É um erro básico partir para o combate sem conhecer o inimigo. Como você se defenderá? Que armas você utilizará? Para mim, esse é o erro fundamental de Olavo de Carvalho. Ele desconhece o real inimigo. Ele ataca militares, comunistas, globalistas, todos que discordam dele, ou sejam, pessoas de carne e osso. Mas não estaria ele certo? Não temos que atacar essas pessoas e destruí-las moralmente? Atacar os comunistas? Atacar George Soros e os globalistas? Eu direi que não, pois esses são só instrumentos.
Você quebra o instrumento, logo se acha outro. Então, quem é nosso inimigo? Para esclarecer isso, recorra ao Espírito Santo na carta de São Paulo aos Efésios 6,12, que afirma que os nossos inimigos não são homens de carne e sangue, mas sim os demônios. É assim desde Lúcifer, e a terça parte dos anjos caíram. Nisto consiste a chave para entender tudo o que está ocorrendo de errado no nosso país e no mundo. Aí está o verdadeiro inimigo que deve ser combatido. Comunistas, George Soros, Rede Globo e outros atores nacionais e internacionais são só marionetes na mão do demônio. É ele quem opera para a destruição dos valores judaicos cristãos e da família, para a legalização do aborto, para a implantação da ideologia de gênero, para a legalização da pedofilia, para a corrupção, para a liberação das drogas, ou seja, todo o mal que nos assola. Os seres humanos que impulsionam essas pautas ou nada fazem para impedi-las são apenas escravos do demônio. Enquanto o ser humano não amar a Deus sobre todas as coisas, ele sempre será escravo do maligno e sempre será utilizado por ele, ainda que não saiba, e eu faço parênteses, ainda que a título de fazer o bem, né? Mas então, qual será a nossa atitude contra essa ação maligna? O que devemos fazer? Busquemos o que o Espírito Santo nos ensina através de São Paulo na sua carta aos Efésios 6, 13 e 18. 3 são as atitudes fundamentais para combater o bom combate: fé, evangelização e oração. Nisso consiste o maior ensinamento de todos a esse respeito. Não precisamos traçar estratégias mirabolantes, nem debochar e humilhar pessoas. Apenas isso nos basta. Fé como escudo, evangelização como arma e a oração para nos manter e para confirmar os irmãos. Assim será até o final dos tempos. Não existe outra linha de ação, não existe plano mágico. Basta que vejamos as atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele fazia? Orava e ensinava, evangelizava. É isso que temos que fazer, imitá-lo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Assim ordena nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais pessoas evangelizadas, menos ação demoníaca na sociedade. Evangelizar é preciso, mas por que a preocupação com as atitudes de Olavo de Carvalho? Porque ele influencia a única parte da população capaz de reagir às investidas e ciladas do demônio, os cristãos. Olavo tem feito os cristãos atacarem a dignidade do próximo, insinuando que este é o único caminho para extirpar os erros dos comunistas, sendo que estes são apenas marionetes. Agindo assim, ele tira o foco do real inimigo e desperdiça o tempo e energia dos cristãos que poderiam estar utilizando para evangelização e oração. E aqui eu faço outro parênteses, e exemplo de cristão, de quem se diz cristão católico, ser exemplo disso, que se evangeliza com um exemplo em primeiro lugar. Cabe destacar que o evangelizador não deixa de acusar os erros e as armadilhas do mal. Ele não deixa de acusar a corrupção, os desmandos, as tentativas de destruição da família, mas a missão principal do evangelizador deve ser levar Cristo para a vida dos pecadores mais miseráveis, aqueles que mereciam nossos piores insultos. Não acreditar na transformação dessas pessoas perdidas e não acreditar no poder transformador de Deus. Faço outro parêntese, a importância da crítica com caridade, com amor, partindo-se do princípio que nem Olavo de Carvalho é mais amado por Deus do que você, do que eu, nem os nossos inimigos também são menos amados por Deus. Deus se entregou, morreu por todos nós de forma perfeitamente igual. Todos somos suas criaturas, todos somos seus filhos pelo batismo.
No entanto, quando a gente não critica com caridade, a gente está fazendo duas coisas erradas. Se colocando como melhor do que o outro, como acima do outro, e trazendo para si o julgamento com que nós julgamos o outro. Porque isso é o ensinamento de Cristo, né? Continuando. Olavo de Carvalho está perdido, afogado na sua vaidade e arrogância. Sua vaidade chegou ao extremo. Ele tem dito que sozinho tirou o Brasil das garras do comunismo. Se eu pudesse, faria apenas uma pergunta para ele. Quem salvou o povo hebreu do Egito? Deus ou Moisés? Reflitamos. Moisés sem Deus conseguiria? Moisés não era nada senão um instrumento nas mãos de Deus. O povo cristão, humilde, que não está na casta dos intelectuais, é quem sustenta esse país contra as investidas dos degradados comunistas e globalistas, e não o senhor Olavo. Tomemos como exemplo a Europa, o caos que está se instalando por lá. Isso não está acontecendo por falta de excelentes filósofos conservadores, mas sim pelo processo de descristianização que vem sofrendo há décadas. São os cristãos que sustentam os valores e a harmonia de uma sociedade. Não porque eles são melhores que os outros, mas porque eles têm o escudo da fé, oram e sabem quem eles têm que combater. Até agora, não achava que ele fosse mal intencionado, o Olavo, né? Porém, assistindo o vídeo da aula 491 do COF, que é o curso do Olavo, né? Vocês podem jogar isso no YouTube. Curso Aula 491 COF. No final, 1h12min, 9 segundos, eu vou deixar na descrição do vídeo o link. Vi e ouvi com todas as letras ele dizendo que o Papa Francisco não é o Papa. Ora, católico de verdade jamais afrontaria a autoridade do Papa assim. Algo de muito estranho e errado está por trás dessa afirmação? Não alcancei ainda qual é a real intenção dessa afirmação, mas sem dúvida não vem coisa boa por aí. Será que deseja criar um novo cisma? Não sei. Manteremos a vigilância. 3 pontinhos. Então eu achei esse texto forte, bonito, verdadeiro, sem querer, em primeiro lugar, ofender a figura deste homem, né, este intelectual Olavo, que muito contribuiu com os entendimentos atuais, né, de tudo que nos cerca e que muitas vezes nós nos vemos. Eu acredito até que muitas revelações foram dadas. O problema é quando você acha que você é o responsável por isso e não Deus através de você. Que você é um instrumento pífio, sujo e mal lavado, e que Deus vai lá porque por graça, concede a graça a essa pessoa, e essa pessoa se humilha a ponto de dizer que nada vem dela e que nada vem da gente. Vou só dar um exemplo. Quando a gente pensar em alguém que nos ofendeu, né, põe aí na sua cabeça alguém que te ofendeu gravemente, qual é o seu primeiro pensamento sobre ela? É o amor? É rezar por ela ou é dizer, eu não mereço isso, né? Eu sou uma pessoa boa, tá me difamando, tá me caluniando, né? Então, o nosso primeiro pensamento não é um pensamento bondoso. O que nos faz bondosos é a nossa vontade de nos configurarmos a Cristo, de colocarmos Cristo em primeiro lugar, de glorificar a nossa vida através de Cristo, e não do que Cristo nos deu, do que Deus nos deu como dom, nos glorificar para Deus. Até acredito no amor a Deus desse senhor, né? Mas ele está perdido, como diz aqui. Não é uma acusação grave, né? É uma acusação, é uma reflexão sobre a postura de um cristão. Nós estamos falando aqui de uma pessoa, de um cristão, de um irmão, né? Ele é nosso irmão. Então vale a pena a gente meditar sobre esse comportamento. Um certo vídeo dele, que eu vi determinada postura, eu mandei para ele o livro, né, uma passagem do livro do Eclesiastes que eu quero dividir aqui com vocês, que diz assim: vaidade das vaidades, tudo é vaidade, né? Isso no 1 já, mas eu vou falar vários trechinhos, então não vou ficar numerando vários, né? Uma geração vai, uma geração vem, e a terra sempre permanece. O que já existiu vai continuar existindo. O combate à igreja, o combate contra Deus vai continuar existindo. O que nós temos que salvar é a nossa própria alma em Cristo e ajudar os nossos irmãos a salvar a sua própria alma, especialmente os mais perdidos.
não acusá-los, não humilhá-los, como disse esse texto que eu acabei de ler. O que foi será, o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. Eu, Coelé, fui rei de Jerusalém, de Israel em Jerusalém. Coloquei todo o coração em investigar e em explorar com a sabedoria tudo o que se faz debaixo do sol. É uma tarefa ingrata que Deus deu aos homens para com ela se atarefarem. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol. Pois bem, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Pensei comigo, aqui estou eu com tanta sabedoria acumulada que ultrapassa dos meus predecessores em Jerusalém. Minha mente alcançou muita sabedoria e conhecimento. Muita sabedoria, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. E esse sofrimento deve te levar a quem? Você que é sábio, você que enxerga as mazelas do mundo. A Cristo, né? Por isso ele observou que a sabedoria é mais proveitosa do que a insensatez. Assim como a luz é mais que as trevas. Dependendo do rumo que você dá a essa sabedoria que você adquire, ela é muito proveitosa, né? E dependendo do rumo, ela te amargura. Ela te traz esse desgosto, né? Desgosto, sofrimento. E que você vai lá e faz o quê? Extravasa das mais diversas formas aí que vocês podem refletir. O sábio tem os olhos abertos, o insensato caminha nas trevas, porém compreendi que ambos terão a mesma sorte. Todo homem caminha para a mesma sorte, que é o quê? Se justificar perante Deus, né? Mostrar a sua vida para Deus no final da trajetória, né? Tudo é vaidade, correr atrás do vento. Ele repete muito isso. Tudo caminha para o mesmo lugar. Tudo vem do pó, tudo volta ao pó. Nós somos pó, nós não somos nada. Né? O que somos nós perante a sabedoria de Deus? A gente tem um traço dessa sabedoria. Por mais que a gente conheça todas as obras, né? Me vem aquela passagem de Coríntios, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, eu nada seria se eu não tivesse caridade, se eu não tivesse o amor. Né? Então, nada seria isso, de nada vale. Então, é muito grave, né? Você ter ganhado um dom tão grande, não ser caridoso com o próximo, até aquele que não tem esse mesmo dom. Observe também que todo o trabalho e todo o êxito se realiza porque é uma competição entre companheiros. Isso também é vaidade, correr atrás do vento. Tudo um homem que foi rei, né, que foi observando o comportamento da sociedade. Que tua boca não se precipite e teu coração não se apresse em proferir uma palavra diante de Deus. Como essa de que o Papa não é Papa, né? O próprio Cristo que instituiu que assim seria. E que nós devemos obedecer até as últimas consequências. E que se um dia nós errássemos por obedecer, Deus nos justificaria pela obediência. Como diz Santa Faustina, o demônio se esconde sob o manto da humildade, mas nunca sob o manto da obediência. Deus não gosta dos insensatos, vai dizer aqui, e por fim, ele vai dizer assim, fim do discurso, tudo foi ouvido, teme a Deus e observa seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus julgará toda obra, até mesmo a que está escondida, para ver se é boa ou má. Passo aqui para o livro da sabedoria, porque eu quero pegar um trecho. Então a gente falou da sabedoria. O que é a sabedoria? Amai a justiça, vós que julgais a terra, né? Os poderosos, aqueles que detêm o conhecimento, aqueles que detêm algum poder sobre os outros. Pensai no Senhor com retidão, procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam, eles se revelam aos que não lhe recusam a fé. Pois o Espírito Santo, o educador, foge do quê? Da duplicidade. Ser cristão e parecer cristão são duas coisas diferentes. Elogio da sabedoria. Como que a gente identifica a sabedoria de um homem? A sabedoria primeiro vem de Deus, né? Ele vai dizer aqui. Nela há um espírito inteligente, santo, único, múltiplo, sutil, móvel, penetrante, imaculado, lúcido, invulnerável, amigo do bem, agudo, incoercível, benfazejo, amigo dos homens, firme, seguro, sereno, tudo podendo, tudo abrangendo, que penetra todos os espíritos, inteligentes, puros, os mais sutis. A sabedoria é mais móvel que qualquer movimento, e por sua pureza tudo atravessa e penetra, ou seja, ela passa sim, pela graça de Deus, né? Nos homens. Uma emanação puríssima da glória do Onipotente, não a sua glória, a glória de Deus. Pelo que nada de impuro nela se introduz, passa sem se sujar, sem se macular pelas más tendências do homem.
pois ela é um reflexo da luz eterna, um espelho nítido da atividade de Deus. Ai de nós se não reconhecemos que o mínimo de sabedoria que nós temos não vem da gente, né? E uma imagem de sua bondade. Sendo uma só, tudo pode. Sem nada mudar, tudo renova. E, entretanto, nas almas boas de cada geração, prepara os amigos de Deus e os profetas. Pois Deus ama só quem habita com a sabedoria. Ela é mais bela que o sol, supera todas as constelações. Comparadas à luz do dia, sai ganhando. Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que sobre a sabedoria não prevalece o mal, alcança com vigor de um extremo ao outro e governa o universo retamente. E se é a inteligência quem opera, quem mais do que ela é artífice do que existe, né? Se a inteligência, se a obra do Criador que operou em Moisés para abrir o Mar Vermelho, como está no texto que eu li, quem mais do que ela é artífice, produz aquilo tudo que existe, né? Ama alguém a justiça? As virtudes são seus frutos. Ela ensina a temperança, a prudência, a justiça e a fortaleza que são na vida os bens mais úteis aos homens. A sabedoria passa por você, você é um reflexo dela, ela não se mancha com você e ainda produz esses frutos. Então aí a gente vê que a sabedoria foi bem aproveitada por um homem, que é muito difícil, né? Então ele vai fazer uma oração muito bonita pedindo a sabedoria, mas eu prefiro fazer com vocês a oração de Cristo, né? Depois que eu ler esse trechinho de Dom Estevão aqui, só para a gente ver, Dom Estevão na Pergunta e Responderemos, número 309 de 1988, diz como nós devemos combater, de que forma. Eu vou pegar só uns trechinhos dessa primeira, um artigo pequenininho, mas eu vou pegar esses trechinhos. Olha, o combate travado por um bom soldado é imagem clássica para designar a vida do cristão, no sentido para onde o cristão caminha, de que forma ele caminha. Ora, se o cristão é o soldado de Cristo, dir-lhe-á São Paulo que deve ter a capacidade de aguentar e desapegar-se, que caracteriza todo bom soldado, aguentar. E para que tanto heroísmo? Nas epístolas paulinas, os termos militares significam não o afã de conquistar violentamente, né? De agredir, de atingir com as palavras, mas sim o de servir, o de mostrar a verdade aos que não enxergam, de ajudar com bondade, como disse o livro que a gente leu agora há pouco. Continua o apóstolo a desenvolver sua imagem quando recorda que a vida militar exige desapego de tudo que lhe seja estranho. Ninguém arrolando-se no exército se deixa envolver por questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. A missão do soldado exige dedicação total e exclusiva. Assim também é de ser o cristão. Desempenha a missão que Deus lhe confiou no mundo civil ou na igreja, sem se imiscuir em tarefas ou atitudes incoerentes, ou mesmo sem se dispersar indevidamente. Na verdade, ele milita não em favor de uma meta perecível, mas em demanda de uma coroa imortal, que muito mais energia ele exige do que qualquer outro objeto. Identificar o inimigo que quer atingir a gente nessa busca dessa meta é imperecível. Então o inimigo também é imperecível, né? Vejam a lógica disso, né? Do mesmo modo, um atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras, se não obedeceu Cristo, se não procurou glorificar Deus com suas próprias ações, não a si mesmo. Consequentemente, o atleta soldado de Cristo deverá seguir a lei do Senhor Jesus, que o convocou para participar dos seus sofrimentos ou da sua paixão, e não poderá ser coroado aquele que se furte ao sacrifício, escolhendo os pares mais fáceis e menosprezando os demais, ou levando vida destoante da mensagem que o próprio atleta de Cristo deve apregoar aos seus irmãos. Uma obrigação levar essa mensagem. Eu vou pegar então aqui, para a gente finalizar esse vídeo, a leitura da oração de Jesus que está em João 17, que a Bíblia de Jerusalém faz o seguinte comentário: com essa oração Jesus pede sua própria glorificação, mas com isso não procura a sua própria glória. Esse é o reflexo do que nós temos que ser nesse combate. Prestem atenção, o maior combatente da humanidade, Jesus Cristo. Pai, chegou a hora, glorifica teu Filho para que teu Filho te glorifique, e que pelo poder que lhe deste sobre toda a carne, ele dê a vida eterna a todos os que lhe deste. Ora, a vida eterna é esta, que eles te conheçam a ti,
o único Deus verdadeiro e aquele que enviaste, Jesus Cristo. Eu te glorifiquei na terra, concluí a obra que me encarregaste de realizar. E agora, glorifica-me, Pai, junto de ti, com a glória que eu tinha junto de ti, antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus e os deste a mim, e eles guardaram a tua palavra. Agora reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti, porque as palavras que me deste, eu as dei a eles, e eles as acolheram, e reconheceram verdadeiramente que saí de junto de ti, e creram que me enviaste. Ele, Jesus, está dizendo que o que ele disse não vem dele, vem de Deus, né? Reconhece que tudo quanto me deste vem de ti. Meu Deus, que humildade, Jesus, né? Por isso aquela oração, Jesus, manso e humilde de coração, fazer em nosso coração semelhante a vós. Como é difícil a gente ser humilde e manso quando a gente tem grandes dons, não é isso? Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste, porque são teus. E tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. E neles sou glorificado. Neles, em nós, Cristo é glorificado pela nossa própria vida, pela forma como que nós aceitamos fazer parte desse rebanho que ele diz, né? Rogo pelos que me deste, pelos que são teus. Já não estou no mundo, mas eles permanecem no mundo, e eu volto a ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles, eu os guardava em teu nome que me deste. Guardei-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir a Escritura. Agora, porém, vou para junto de ti, e digo isso ao mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não peço que os tireis do mundo, mas que os guardeis do maligno. Que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Nós somos enviados da mesma forma que Cristo, para falar como Cristo, agir como Cristo, servir como Cristo. Não querer ser Deus na terra, todo-poderoso, ovacionado, né? Ele quer só que sejam guardados aqueles que estavam com ele, né? Aqueles que aprenderam com ele. E por eles, né? Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles, a mim mesmo, me santifico, para que sejam santificados na verdade. Não rogo somente por eles, mas pelos que, por meio de sua palavra, crerão em mim, os que ainda hão de vir, né? A fim de que todos sejam um. Como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que sejam perfeitos na unidade. A unidade sobre quem? Sobre o Papa. A unidade da Igreja Católica se personifica no Papa. E para que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estou também eles estejam comigo, para que contemplem minha glória, que me deste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes reconheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei a conhecer o teu nome, e lhes darei a conhecê-lo, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles. Fantástica essa oração de Jesus para terminar esse vídeo. É uma reflexão sobre a nossa forma de agir perante o mundo, mas especialmente por essa oração que Cristo fez por todos nós, que nos sentimos chamados a defender a Santa Igreja, a defender os valores cristãos, né? Que nós defendamos, como diz no final, né? Para que eles amem, né? Que eles amem da mesma forma que eu amei. É o primeiro mandamento, né? Amai a Deus sobre todas as coisas, amai ao próximo como a ti mesmo, né? Porque eu vos amei primeiro. Então, façamos essa reflexão sobre a importância da unidade, sobre o verdadeiro inimigo e sobre a forma que a gente tem de se colocar perante ao mundo, de ser exemplo no mundo com o nosso conhecimento ou até mesmo com a nossa ignorância, entregando a Deus as nossas fraquezas, para que Deus sim faça através de nós. Assim seja, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.